Sejam todos bem-vindos. Eu demorei não, poucos dias, mas voltei para que nós finalizemos a aula sobre acentuação gráfica. A gente vai finalizar, hoje eu prometo que é a última aula, parte 3, e nós vamos falar na parte 3 sobre a acentuação gráfica e as regras básicas. Numa próxima aula eu vou trazer para vocês sobre o novo acordo ortográfico. Eu sei que tem gente que colocava acento no EE, no OO, colocava acento em ideia, não tem mais, não tem acento em ideia. E aí a gente vai verificar. Porque eu não misturei, porque ia ficar uma maçaroca na nossa cabeça. Então eu foquei nesta última aula só nas regras para acentuar. O que a gente tem que pôr acento? Na primeira aula, então, eu falei muito sobre sílaba tônica, a sílaba mais forte, e aí eu falei sobre oxítono, paroxítono e proparoxítono, as palavras. Na segunda aula, eu falei sobre as regras de acentuação dessas palavras, e dos monossílabos. E aí ficou faltando falar dos hiatos e ditongos, que eu volto hoje para falar. Então a gente começa dizendo, que eu já falei em todas as aulas, que quando a gente fala de acento gráfico, o acento na escrita, ele serve para distinguir os sons das falas. Ou seja, se na fala eu pronuncio o som mais forte, na escrita não tem como eu saber qual que é o som mais forte. Então nós temos que colocar o acento gráfico. Quais são os acentos? O acento agudo e o circunflexo, só esses dois. Os outros, tio e o grave, eles são marcadores. Já estão me cobrando, vou fazer aula de crase. Calma, calma, que senão a pessoa surta, tá? Aí a gente continua. A pessoa surta, que aparece a Rochelle aqui. Nós usamos a Rochelle porque a gente está falando de sílaba tônica, que é a sílaba mais forte. É esta sílaba que coloca o acento na palavra, se tiver na regra. E aí a gente vai ver que para saber a sílaba tônica eu tenho que chamar no portão. E aí eu vou dizer assim, calma, é o cal que sai mais demorado, mais pausado. Então é ele a minha sílaba tônica. Mas você percebe que calma, o cal não tem acento? Porque nós temos regras para acentuar. E são elas que nós aprendemos e aprenderemos hoje a última parte. Para aprender a última parte, a gente vai falar de ditongo e hiato. E aí eu começo falando de ditongo. O ditongo, ele é o encontro de uma semivogal e uma vogal, ou uma vogal e uma semivogal. Quer dizer que só tem um som forte, um som pleno, e que eu vou ter outro som mais fraquinho. E então, como eu tenho só um som forte e o outro metade, por isso que é semivogal, a metade da vogal, eles ficam juntinhos. Então eu pronuncio ditongo. Eu tenho duas letras, mas eu tenho um só som. Então a gente diz o seguinte, eles são pronunciados em uma única emissão de voz. Eu abro a boca e pá, falo juntos. Ou seja, de uma só vez. Então, ó, peixe, constrói, pai, mãe. Não é muito, é muito. Supõe, série, água, pai. Secretária. Aí eu até volto no exemplo que eu falei em umas aulas anteriores do gratuito. Não é gratuito, não é separado, porque não é hiato. O hiato é separado, o ditongo é junto. Então é gratuito. Você pronuncia ele junto. Eu tô falando de ditongo e eu quero falar também de hiato. É o caso que eu tô falando aqui. Eu tenho aqui, por exemplo, o caso aqui no finalzinho, eu tenho pai. Então, os meus pais são casados. Pais. Falo junto. Quando eu falo, o meu país é o Brasil, eu falei junto? Eu falo separado, então é um hiato. O que é o hiato? É o encontro de dois sons vocálicos, ou seja, duas vogais, dois sons fortes. E aí eu costumo dizer, como são dois fortes, dois bicudos não se beijam. Já ouviram esse ditado? E aí a gente tem o quê, então? Eles ficam separados na pronúncia. Então eu tenho saúde, cair, apoteose, navio. Percebem que eu não falo navio? Esse aqui é o navio. Não, esse aqui é o navio. Então, quando eu falo separado é hiato, quando eu falo junto é ditongo. Essa é a regra básica. E por que você tá falando isso, Rosana? Porque para acentuar eu tenho regras pro ditongo e pro hiato, então eu tinha que falar sobre eles, tá? Tem uma outra aula que eu fiz
sobre prévia para acentuação, em que eu digo que é ditongo, hiato, bem explicadinho. Hoje foi só uma revisão. Então, ditongos orais abertos. O que são os ditongos orais abertos? Orais que eles saem, né? É o som que a gente tem ele com a pronúncia maior vinda pela boca, né? Não é nasal, né? Não é o ão, é o au, au. Esse é o oral, é o nasal. A gente vai falar do oral, que é o som que não tem essa nasalidade. Os orais, eu acentuo, eu vou colocar eles eu vou acentuar em duas posições. Quando eles estiverem oxítonos, o que são oxítonos? Vocês lembram do oxítonos que são? Quando são a última sílaba mais forte. E quando ele for monossílabo, lembra que é monossílabo? Tem uma sílaba. Então, quando eu tiver esses ditongos aqui, ei, ó e eu, aí até pra vocês guardarem, gente, a regrinha, tem as dicas pra guardar. São ridículas, mas dá pra guardar. Ei, ó e eu, ei, ó e eu. Ei, ó e eu é a regra de acentuação dos ditongos orais abertos. Então, eu vou falar ei, oi, el. Quando tiver esse som, ei, oi, eu, com o som aberto, ei, oi, el, eu vou colocar acento. Se eles estiverem no final, ou seja, oxítonos, no final da frase, e se eles estiverem em monossílabos, uma só palavra, uma só sílaba, né? Então aqui, ó, réis, junto, réis, uma sílaba, monossílabo, tem acento. Anéis, pastéis, coronéis. Essa aqui entrava a regra de ideia. Ideia entrava aqui. Ideia tinha acento. Ideia não tem mais. Porque quando eu falo ideia, ela não é oxítona. Ela é paroxítona. Não é a última sílaba que é mais forte, é a penúltima. Então não entra nessa regra. Então ideia não tem acento. Só vou ter acento nesse ei quando ele for no final da frase ou em monossílabo. Final da frase não, final da palavra, oxítono. E aí o oi, herói, anzóis, constrói, caracói, podia ter aqui o dói também, tá? Mói, poderia ter também. Então, no final. E aí com eu, ou el, a gente tem céu, réu, monossílabo, uma sílaba só. Véu, chapéu, mausoléu. Agora, a gente vai passar para a regra dos hiatos. Os hiatos, eles vão ter acento quando a segunda vogal, então o hiato são duas vogais, não é? Quando a segunda vogal for I ou for U. Então, só temos esses com acento. Então, a gente vem, ó, saída. A primeira vogal é o A, a segunda é o I. Faísca, segunda vogal I. País, segunda vogal I. Juízo, juíza, segunda vogal UI. E aí a gente tem, então, colocar um acento no hiato. Com U, a gente tem saúde, a segunda vogal do hiato, a primeira é o A, a segunda é o U. Então tem acento que a segunda vogal é o U. Ciúme, balaústre e saúva. Você vê que eu coloquei separadinhos para mostrar que o hiato, o som é separado, tá? Então eu tenho acento nos ditongos, ei, oi, eu, lembram? Então vamos voltar. Ei, oi, eu, ei, oi, el. E nos hiatos eu tenho quando a segunda vogal for I ou U. Só que em todas, Rosana, por exemplo, vou pegar aqui no finalzinho, juízo e juíza tem acento, mas juiz não tem. Por que não, Rosana? Se a segunda, ó, juiz, a segunda vogal do hiato é I. Por que não tem acento? Porque ela faz sílaba. Então a exceção da regra é a seguinte: quando você tiver a segunda sílaba I ou U, vai lá e põe acento. Que nem aqui. Mas, se fizer sílaba com L, M, N, R ou Z, você não pode. É o caso de juiz. No juiz, a segunda vogal, que é o I, ela faz sílaba com o Z. E aí eu não posso. Tá? Então, exemplos. Vou pegar L, M, N, R, Z. Então, a gente tem aqui Raul, Saul, Paul. O Paul existe, tá, gente? Vegetação. Paul é um tipo de vegetação. M, ruim,
twin. Twin não é cabelo não, que eu até acho horrível. Ai, cabelo twin. É ridículo, né? O twin, na verdade, é um pássaro. Não tem nada a ver com cabelo twin, pra quem inventou, né? Não sei de onde veio a etimologia, mas enfim. Não tem a ver com o nosso cabelo pleno, né? E aí a gente segue. Ainda, saindo, caindo. Não tem acento porque eu tenho i na segunda palavra, mas ele faz sílaba com um N. E por último, diurno e sairdes, tá? Então, quando eu tiver segunda vogal i ou u no hiato, eu ponho acento. Mas se ele fizer sílaba com L, M, N, R ou Z, eu não coloco. E também não coloco se ele fizer, se antes dele, antes dessa segunda U ou I, vier um hiato, um ditongo. Então, ó, boca e uva. Eu teria que ter aqui o acento no U, porque ele não faz sílaba, com L, M, N, R ou Z. Mas eu não coloco o acento em bocaiúva, baiuca e cauíla. Não coloco o acento por quê? Porque eu tenho antes um ditongo. Então, bocaiúva, baiuca, cauíla. Então, não tem acento porque antes vem o ditongo. E aí a gente vem então para os acentos diferenciais, para que a gente encerre a nossa aula. Os acentos diferenciais, eles não têm regras específicas. Eles servem, na verdade, para diferenciar uma palavra da outra. Eu trouxe alguns aqui básicos. Então a gente tem primeiro o as, que é o da carta do baralho, o substantivo masculino, o as. Ele tem um acento agudo. E a gente tem o com crase, que aí na verdade é uma contração. Eu tenho a mais as. Esse as com crase a gente vai ter uma aula. Calma, vai chegar a aula de crase. Mas eu quero mostrar que o as com acento agudo é o as da carta, né? Um substantivo masculino, nome masculino. E o as com o grave, que a gente chama de crase, né? Ele é uma contração. Eu vou explicar depois por quê. Ele está mostrando que tem para as, a as. Bem, tem uma aula específica desse aqui, gente. Vem comigo na nossa aula do uso dos porquês. E aí, basicamente, a regra é: eu tenho o porquê junto que responde, que uma pergunta, é uma conjunção. Tem aula de conjunção também já aqui no canal. E aí a gente tem o porquê que tem um acento circunflexo. Tem regra, Rosana, para ter essas? Não, eu só tenho o acento aqui para mostrar que o porquê, eu tenho um porquê. Um motivo. O porquê de você estudar, não sei, o motivo. Quando eu tenho o porquê que equivale, que é igual a o motivo, eu tenho que ter acento. Então vai ter o porquê com acento. Um porquê com acento. E sempre um ou o, porque ele é um substantivo, ele é um nome. Agora, quando eu tenho, olha, eu não sei... Você estuda porque você gosta. Você faz isso porque... Aí quando a gente tem uma explicação, uma conjunção, a gente tem o porquê junto, mas sem acento. Então, com acento é quando é o motivo, um motivo, e o sem acento quando a gente está unindo dois verbos, duas orações, conjunções. Aí eu tenho outra regrinha que não tem regra para isso aqui, não, é um acento diferencial, não tem explicação lógica, não tem regra para isso. Por e por. Então você tem o verbo por, né? E você tem o por preposição. E aí a gente coloca para diferenciar, né? Eu vou pôr a lição em dia. E eu vou por esse caminho. Então o por verbo tem acento e o por preposição pelo, eu vou por esse caminho, pelo caminho tal. Ele não tem o acento. O pôde e o pode. O pôde, ó, no passado, você pôde ser meu amigo, você pôde. Agora você não pode. E aí é para mostrar a diferença. Quando for o pôde no passado, você pode ter acesso a isso. Você pode, como amigo. Agora você não pode. Então o pode com acento é o passado e o pode, né, sem o acento, ele indica presente, é agora. Pra gente fechar, o que? A mesma coisa do porquê. Um substantivo, então eu tenho um que, o que, ele tem um que de mexer, né? Ele tem uma coisa de me mexer. E o que a gente vai usar pronome e conjunção, que vai unir frases. Só vai ter acento esse que quando for um que
e o que. A mesma coisa do porquê. Tem o porquê, um que, o que. E por último, forma e forma. Forma e forma tem acento, isso aqui é um acento que eu posso escolher, ele é opcional. Coloquei asterisco porque só esse é opcional. Então você escolhe se você quer colocar forma com acento ou forma, você tem a parte da forma, que é a forma que você vai colocar o bolo, você pode colocar com acento. Mas eu também posso colocar sem acento. Então é opcional. Só que quando você for colocar o verbo forma, aí não pode ter acento de jeito nenhum, tá? O verbo é sem o acento. Só é com acento o nome, o substantivo. E aí então a gente encerra eu retomando as regras básicas. Quais são? Oxítonas, aquelas em que a última sílaba mais forte acentua as terminadas em A, E, O, em, ens. Tem a musiquinha ae, 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 em, ens, ens, o. E as terminadas em paroxítonos, linus, rum, de chão, psan. L, I, N, US, R, de tongo, X, ps, ian. E proparoxítonas, todas são acentuadas. Não tá entendendo nada, amor? Tem que voltar. Isso aqui é a aula 1 e 2, tá? Parte 1 e 2, acentuação. Regras de hoje, para que nós fechemos, eu vou acentuar os ditongos e, o, eu, e, o, el, quando eles forem abertos. E eu vou acentuar quando eu tiver a segunda vogal do hiato e o U. Se não fizer sílaba com L, M, N, R ou Z, ou se não estiver precedido de um ditongo. E aí tem alguns acentos que são diferenciais, principalmente o que a gente mais usa é o porquê, tá? E os verbos, né? O pôde no passado e o pode agora. E aí a gente encerra dizendo, aprendeu? Não! Não, volta para as aulas. Não aprendeu? Volta para nossa aula. A gente tem uma aula de prévia acentuação, a gente tem uma aula parte 1, parte 2, tá na parte 3, amor. É claro que você vai aprender. Pega o bonde andando, quer ir na janelinha mandando tchau? Não dá, né, meu amor? Mas, se você aprendeu, eu acredito que você está sim. Se você assistir as 3 aulas, assistir também a aula de prévia acentuação, ó... E se já estiver assim, como a Rochelle, você pode pular para nós e começar a assistir a nossa aula de conjunções ou a nossa aula dos usos dos porquês que já está aqui no canal, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Próximas aulas a gente vai começar a trabalhar com alguns exercícios de vestibulares ou concurso. Mas basicamente, se você guardar, depois eu penso numa aula para fazer uma cola para vocês com as principais regras, tá bom? Um grande beijo. Se cuidem, tá? Tchau, tchau.